Fala galera, beleza? Apresentar para vocês aqui agora um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na RedSpark com o Pulse, que é a nossa ferramenta aí de inteligência artificial. Hoje a gente está testando toda a nossa parte de conselho de desenvolvimento aqui, uma tarefa bem bacana dentro de um projeto real. A gente passou uma tarefa aqui para o nosso desenvolvedor back-end, que é ali num projeto parecido ali com o Trello, falando para ele que a gente encontrou um bug, nova task ali, ele não está gerando a notificação quando eu movo uma task de lugar. Então, toda vez que eu movo de uma coluna ali, ele precisa gerar uma notificação para os membros do projeto, para o administrador do projeto, dentro da estrutura do projeto, que esses são os diferenciais do Pulse. Ele cria sempre na arquitetura do projeto fim, entendendo as camadas, entendendo o processo. E o nosso desenvolvedor aqui, nosso agente automatizado dentro do nosso conselho, começou o desenvolvimento. Então, a diferencial do Pulse muito forte é que não tem caixa preta. A gente está olhando aqui o que ele está fazendo, qual é o passo, qual é o progresso, como é que ele está raciocinando para gerar essa tarefa para a gente. Tanto é que aqui ele finaliza todo um processo de arquitetura e ele traz um planejamento aqui para a gente. O que ele está fazendo, o que ele vai fazer dentro do processo como um todo, assim como ele executa os logs das ações que foram executadas. Mas aqui, parte interessante, opa, minha tela rodou toda para baixo aqui sem querer. Mas aqui ele vai trazendo para a gente todo o progresso, aonde ele vai, onde ele está mexendo, o que ele está desenvolvendo, qual é o racional daquilo, até o final que ele chega aqui no final da implementação. Então, o desenvolvedor ele avisa dentro daquela solicitação o que está sendo desenvolvido, aonde ele mexeu, fez aqui a parte do plano de execução das tasks, onde ele trabalhou com a persistência, serviços de notificações, então ele vai trazendo para mim todos os arquivos que ele mexeu e por que ele mexeu. Então aqui a gente tem um racional desse processo. Só que aonde ganha realmente valor quando a gente fala de orquestração mesmo de agentes num sistema multi-agente é como é que eu valido se isso está correto. Então, dentro da nossa orquestração, ele já fez a entrega ali para o nosso tech lead, nosso conselho ali. E o tech lead, que é um agente também autônomo, valida. Então, ele faz a validação direta no código e nos testes. E ele detectou 3 inconformidades aqui com a implementação que foi gerado, porque a tarefa deixa clara que tem que gerar notificação para membro e para o administrador. E aqui ele fala, olha, na implementação que foi desenvolvida, na lógica ali, na função move do task service, ele dispara a notificação para todos os usuários membros daquele board. E isso não garante que o administrador está incluso, né? Se o administrador não for membro, ele pode não receber essa notificação. Então, isso é uma falha na implementação. Ele traz também uma visão aqui de experiência do usuário. Na mensagem gerada, na implementação do desenvolvedor com a inteligência artificial do Pulse aqui, nosso agente ele usou na mensagem o Column ID. Isso não é legível, né, para o usuário, então ele compromete a clareza para o destinatário que está recebendo esse processo. E aqui na parte de documentação, ele entendeu que na hora que ele fez a documentação para o Swagger no API Operation, ele tem aqui uma mensagem que ele falava que era só para membros, sem mencionar explicitamente que o administrador também recebe. Então ele não aprovou essa implementação. A implementação não atende integralmente ao requisito de notificar também o administrador e precisa de ajustes na mensagem e na documentação para garantir a completude e a clareza esperada. E isso volta para o nosso agente de trabalho de desenvolvimento aplicar as devidas correções. Então, ele entende o feedback, faz ali as correções dentro daquele processo, informa novamente quais os arquivos modificados, para que o Tech Lead revalide essa informação. Então, esse é um ponto interessante. Sempre esse bate-bola entre agentes, entre o processo de desenvolvimento para garantir ali a melhor entrega possível. Então, aqui o nosso Tech Lead volta a avaliar novamente, ele fala, pô, ele implementou realmente corretamente isso aqui dentro desse processo que eu pedi, então agora a implementação está aprovada e atende integralmente. Só que o Tech Lead não é o único cara no nosso conselho, a gente não pode entregar código também de forma insegura. Então eu tenho aqui no meu conselho o meu Security Analyst. Ele vai validar, de acordo com a implementação do código, se aquele código que foi implementado agora traz um nível de segurança ou não. E aqui ele encontrou também 3 pontos específicos de análise de segurança. A Task Controller, que é onde tem a entrada ali da nossa aplicação, ela não tem a segurança ali para validar as roles, um RBAC implementado dentro do processo, e isso precisa ser implementado. Ele identificou aqui que não tem uma validação realmente na entrada do meu projeto ali, com um DTO específico validando, fazendo um validation pipe para validar os parâmetros e os formatos.
Porque se eu recebo um parâmetro, um formato diferente, pode trazer aqui consequências para o projeto. Então, isso aqui também traz insegurança. E até o risco de XSS nas mensagens de notificação, porque ele está concatenando diretamente, sem fazer a devida sanitização daquele dado que está vindo do meu banco de dados. Então, um script malicioso que porventura tenha entrado no banco pode executar ali um cross-site dentro do script. Então, ele já faz as recomendações de correção, o que ele tem que implementar, como ele tem que implementar dentro desse validation, para que essa implementação fique correta. E, novamente, isso volta para o nosso desenvolvedor fazer as devidas aplicações. Ele implementou ali as correções nas críticas de segurança, então implementou ali o RBAC para garantir ali a validação do JWT, implementou o DTO de entrada, validando os tipos de dado da forma correta, implementou o escape para sanitização do conteúdo ali na saída dentro do processo, que aí ele atende toda a parte de segurança da nossa aplicação de acordo com os nossos processos aqui dentro, né, validando o ASP dentro ali da parte de segurança da aplicação. Como ele fez modificações, é necessário que meu tech lead valide novamente para ver se ele ainda segue todos os padrões de projeto. Todos os padrões foram validados com segurança e volta para o meu analista de segurança. Então ele entendeu ali que as correções foram válidas, todas as medidas atendem os padrões da OASP de controle de acesso, validação de entrada, conforme a política interna aqui de segurança da aplicação que ele entende dentro da estrutura do projeto em si. E por último, ele passa aqui para o nosso validador da documentação, para ver se foi documentado da forma correta também essa modificação dentro do processo. Também encontrou alguns pontos em desacordo, nesse caso 2 pontos, que o nosso desenvolvedor também corrigiu para que ficasse corretamente. A partir dali, todo o nosso conselho de validação entendeu dentro desse processo que o projeto ele está apto, na verdade, a ser publicado. Pode ver que aqui, na verdade, a validação do cônsul ele encontrou mais alguns problemas, então ele recusou novamente, precisou de uma segunda ajustada até ele validar a etapa final do projeto e conseguir fazer a devida aprovação. Então, ele tem todo um processo de controle, realmente, orquestração de múltiplos agentes. Esse é o diferencial do Pulse, principalmente quando a gente fala de empresas grandes dentro do processo. Vejo muita gente falando, mas IA é caixa preta, veio com bug porque a IA que implementou. Dentro do Pulse não existe esse processo, porque ele traz todo o processo de desenvolvimento, todo o raciocínio lógico que gerou aquela solução, que você pode auditar, você pode validar e você pode entender se foi feito corretamente. E qual é o maior diferencial? Ele abre todo a branch ali, mas ele não faz uma PR. Então o objetivo aqui é que o desenvolvedor venha aqui no Git e consiga validar exatamente o que foi feito, quais foram as modificações, o que foi executado dentro do processo, consiga validar esse código, rodar, testar, entender se tudo aquilo que ele pediu para ser realizado foi realizado corretamente. Então aqui a gente já tem a operação, pode ver que dentro da API lá, o nosso tech lead falou que ele precisava colocar que era para membros e administrador do projeto, ele mudou. Validação da pipe ali para validar a entrada desses dados, toda a parte de segurança dentro do processo foi implementado aqui no código final, gerando essas duas frentes de informação. Então esse é um pouquinho do poder do Pulse ali quando a gente fala do ciclo de desenvolvimento de software. Ele vem para ajudar e dar mais poder para o desenvolvedor, para ele pensar em coisas que a gente não pensou. Então, dada a tarefa toda, ele vai pensar só na próxima etapa. O que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Então, esse é um grande diferencial de um sistema multi-agente realmente fazendo a orquestração dessa tarefa, entendendo o raciocínio, trazendo ali essa conversa entre múltiplos agentes para gerar a melhor solução na ponta. E, novamente, 100% auditável. Consigo rodar e ver exatamente quais foram os racionais, qual foi o planejamento que foi executado dentro do processo e por que eu cheguei naquela solução. Então, não existe mais isso de, foi a IA que implementou porque saiu com bug. Cara, eu consigo entender todo o racional e caso alguma coisa não esteja a contento, não seja do critério ali da empresa, consigo ali fazer ou os ajustes manuais, ou até pedir para que ele complete realmente a tarefa, que ele faça algum outro processo. Então, esse aqui, a gente está fazendo esse teste agora, a gente está bem animado aqui dentro do processo. A ferramenta tem avançado bastante, tem ajudado muito nos projetos aqui da RedSpark como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser bater um papo aí com relação a como é que está a ferramenta, próximos passos, ou até trocar experiências de vamos bater um papo, me chama aí.